Olá, crianças, a paz do Senhor. A paz do Senhor esteja convosco, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando de um personagem bíblico que todos conhecem, né? Bem, José. E vamos estar pegando as nossas Bíblias. Já pegou a sua? Vamos lá, José 37, 3 e o 4. Amém? E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Bom, todos nós sabemos que José, o filho caçula de 11 irmãos, e filho primogênito de Jacó e Raquel, não é verdade? Todos nós sabemos disso. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho das características de José que se assemelham ao Senhor Jesus. Amém? Bom, José era pastor de ovelhas e Jesus é o bom pastor. Glória a Deus, Jesus era pastor. Jesus ele era contra tudo o de errado que o povo de Israel fazia. José, ele levava tudo de errado que seus irmãos faziam, maus testemunhos que davam, as coisas erradas, né, que eles aprontavam. Então, José, ele contava tudo para o seu pai. Porque José, desde pequeno, José, ele era temente a Deus. Ele tinha temor a Deus, né? Desde pequeno ele cresceu assim. Então, assim também como Jesus tinha um bom testemunho, e isso incomodava o povo, o bom testemunho de José incomodava seus irmãos, né? José, ele era amado de seu pai Jacó, por ser filho da sua velhice, porque quando Jacó teve José, né, ele era bem velho. E Jesus também era amado do pai. Eis aí, meu filho amado, a quem me compraze. E Jacó fez uma túnica para José de várias cores. Era um presente diferente para José, porque a túnica, todos os seus irmãos tinham uma túnica, mas a túnica de José era diferente, era bonita, era ornamentada, era colorida, era diferente. Entendeu? Isso, né? Aquilo ali demonstrava que realmente ele era diferente. O amor de Jacó por José era diferente. E Jesus também tinha uma túnica diferenciada. Jesus também usava. Tanto é que eles rasgaram a veste de Jesus, mas de sua túnica eles lançaram sorte, porque eles sabiam do valor que aquela túnica tinha. Ela não foi uma túnica feita de qualquer jeito, pegou um pedaço de pano e emendou aqui, outra. Não, ela foi feita com muito amor, com muito carinho. Então, eles sabiam do valor que ela tinha, entendeu? E a raiva dos seus irmãos contra José só aumentava, cada dia mais. E quando José declarou para ele que tinha tido um sonho e que queria contar para ele, imagina como eles ficaram. E ele pediu aos seus irmãos para escutar. Aí, tá bom, foi lá. Eles foram escutar. E qual foi o primeiro sonho? O primeiro sonho foi o de que o seu molho ficava em pé e os molhos dos seus irmãos se inclinavam perante eles. Entendeu? Aí, rapaz, na hora crianças, eles ficaram revoltados. Eles falaram assim, que isso? Peraí, o que você está dizendo? Você está dizendo que você vai reinar sobre nós? Que você terá domínio, vai nos mandar? Aí, o que acontecia? Isso aí deixava mais ainda os irmãos de José aborrecidos. Aí, o que me acontece? José teve outro sonho, em que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a ele, José. Aí o que ele fez? Ele foi lá, correu, contou para seu pai e seus irmãos. E seu pai o repreendeu.
que sonho é este, menino, que sonhaste? Por acaso eu e tua mãe e teus irmãos iremos nos inclinar a ti? Iremos nos inclinar perante você? Aí aquilo ali já irritou mais ainda os irmãos de José, e aí eles começaram a tramar contra José. Lembram que tramaram contra Jesus também? Né? Aí um belo dia Jacó manda que José vá até seus irmãos para ver como eles estavam. E assim José fez, mesmo sendo longe. Ele poderia ter reclamado, mas não. Como bom filho obediente, ele obedeceu e foi ter com seus irmãos. Chegando lá em Siquém, não os encontrou e dali partiu para Dotã. Tá bom. Aí vai ele lá, tadinho, né? E seus irmãos, o vendo de longe, lá vem o sonhador. Vamos matar José. Aí, quando José chegou, eles pegaram José e lançaram José numa cova. Arrancaram a sua túnica, né, e jogaram na sua túnica, na cova. E falaram que, vamos dizer que uma besta fera o comeu, que um bicho comeu. E ele só não morreu porque um dos seus irmãos, o Rúben, ele não permitiu que fizesse. Aí, o que aconteceu? Eles tiraram a túnica de José e estão lá comendo, bem tranquilos. Olha a maldade deles. Estão lá bem comendo. Aí nisso eles veem vindo uma caravana de ismaelitas que estavam vindo de Gileade. Aí eles falaram assim, vamos vender José. E o venderam por 20 moedas de prata. Vocês lembram que Jesus também foi traído e foi vendido por Judas por 30 moedas? Pois é, né? E assim, eles os levaram para o Egito. Então, pegaram a túnica de José e atingiram com o sangue do cabrito, para dizer que era o sangue de José, e com a túnica em mãos, falaram para Jacó assim, que tinham achado a túnica de Jacó, que tinham achado a túnica. E Jacó, reconhecendo, né, rasgou suas vestes e começou a chorar, né? E pôs saco sobre os seus lombos e chorou ali a perda de seu filho amado por muitos e muitos dias. Que triste para o pai, né? E José foi vendido no Egito para Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Importante ele, né? E o Senhor estava com José. E tudo que José fazia, ele prosperava. E muito se agradou o Senhor dele. Mas só por causa da mulher de Potifar, José foi preso. Olha só que coisa, hein? Triste, né? Ela caluniou José. Ela contou uma história mentirosa de José e por causa disso José foi preso. Mas na prisão, José, ele interpretou um sonho do copeiro Mó e se cumpriu. E depois o padeiro Mó também, e esse veio a morrer, assim como José havia dito. Mas o copeiro Mó foi embora e não se lembrou de José. E José continuou ali preso por muito tempo, 2 anos, na verdade, né? E veio o Faraó a ter um sonho que ninguém interpretava. Aí o copeiro Mó se lembrou de José e ao falar para Faraó sobre aquele rapaz hebreu, Faraó mandou imediatamente buscar José para que ele o fizesse saber sobre o seu sonho, né? E ele contou a José. E José disse a Faraó, as 7 vacas formosas e as 7 espigas são um sonho só, né? As 7 vacas magras e feias também são 7 anos. E as espigas miúdas e feias queimadas pelo vento oriental, 7 anos de fome. 7 anos de fartura em todo o Egito e depois mais 7 anos de fome. E aquela fartura que teve no Egito, ela será esquecida.
ela foi esquecida, porque a fome que ela ia vir sobre aquele lugar, né, ia fazer o povo esquecer que teve fartura ali. E José falou para o faraó: vê um varão com grande capacidade e sabedoria para pôr sobre a terra do Egito e ajuntar comida para os tempos ruins que iriam vir. E por causa da sabedoria de José, Faraó o colocou como governador. Veja como Deus age na vida daquele que é fiel a ele, né? De escravo a governador. E o único que estava acima de José era o próprio Faraó, ninguém mais. E colocou o anel em seu dedo e o fez vestir vestes de linho fino. Olha! E Faraó assim fez todo o povo saber de José. José juntou muito, muito trigo durante aquele tempo, como nunca foi visto. E quando chegou os 7 anos de fome, né? Os 7 anos das vacas magras, José vendeu mantimento a todos os povos, porque ele tinha muito mantimento, ele tinha feito muita plantação. Então, o que aconteceu? Ele colheu muito trigo. Então, ele tinha muito mantimento para vender a todos os povos. Então, vendo seu pai Jacó, que tinha mantimentos no Egito, mandou seus filhos lá para comprar mantimento, porque se eles não fossem lá, eles iriam morrer de fome, porque lá não tinha mais nada para comer. E assim eles foram. E seus irmãos vieram e se inclinaram perante José. Só que eles não conheceram José. Mas José os reconheceu. Mas não disse nada, ficou quieto. E aí José se lembrou dos sonhos que tiveram. Veja só, de sonhador, fofoqueiro, né? Que os irmãos chamavam. Agora, os irmãos não chamavam mais de sonhador nem de fofoqueiro. Agora, os irmãos o chamavam de Senhor. Olha, que coisa. Aí, então, José armou um plano, né? Aí perguntou para eles e eles responderam: nós viemos aqui comprar mantimentos. E eles lhe falaram que eram 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e o mais novo de seus irmãos ficou com Jacó, seu pai, e que um deles já não existia mais, que era José. Falaram, né, para ele. Aí José se retirou, chorou muito, né? Só que José, ele precisava saber se realmente havia arrependimento no coração de seus irmãos. Porque nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, né? No nosso coração, não só por falar, mas aqui dentro. Nosso arrependimento tem que partir daqui, não é? Depois de ver que seus irmãos haviam aprendido a lição, José se revela como irmão deles e filho de Jacó. Assim como José se revelou a seus irmãos, o Senhor Jesus se revela a nós através da nossa sinceridade de coração para com Ele. Então, depois disso, José faz toda a sua família vir para morar com ele no Egito, assim livrando o seu povo, né, daquele momento de fome, livrando o seu povo da morte. José, ele não guardou mágoa de seus irmãos. Ele entendeu que tudo que passou foi um grande plano de Deus para salvar toda a sua família, todo aquele seu povo, né? Ele entendeu e ele não se revoltou, não se ficou reclamando porque ele passou por tudo aquilo. Não. Ele simplesmente entendeu aquilo que Deus tinha planejado lá atrás para que fosse cumprido naquele momento. Então, novamente, comparamos José com Jesus. Assim como Jesus morreu na cruz para salvar a todos, José foi o salvador daquela época para salvar todo o povo. Amém, crianças? Que nós possamos
está fazendo a vontade de Deus, né? Assim como José deixou que Deus fizesse a vontade dele em sua vida, sem murmurar, sem reclamar, né? Sendo obediente, temente a Deus, que nós possamos também deixar nosso coraçãozinho limpo para Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Vamos nesse momento estar orando, agradecendo a Deus por essa aula. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, porque, Senhor, mais uma vez tu se fez presente em nossa vida. Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa alcançar os nossos corações, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando, Senhor, e nos protegendo, Senhor, de todo mal, assim como tu guardaste, Senhor, José, em todos aqueles momentos da sua vida, que o Senhor possa, Deus, estar guardando as nossas vidas nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos, assim, por tudo, Jesus. Em teu santo nome, amém. Um beijo, criança. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?